vamos ver alguns fatos estilizados sobre a economia brasileira no período de milagre econômico. A começar pelo PIB. Conforme eu já argumentei anteriormente, neste período o Brasil apresentou elevadas taxas de crescimento do PIB, sendo este crescimento em grande parte viabilizado pelo setor externo. Este ponto eu volto a enfatizar. Neste período, apesar do cenário interno ter sido favorável, o cenário externo ele também foi extremamente favorável ao crescimento do PIB brasileiro. A taxa média de crescimento do PIB real entre 68 e 73 foi de 11,2%. Então vejam, essa taxa é muito elevada. É uma taxa de crescimento, inclusive, superior à taxa de crescimento observada nos últimos anos pela China, agora em 2019, 2020, 2018. O Brasil, meus caros, é o país da vez. Todo mundo queria investir no Brasil, todo mundo estava de olho no que acontecia no Brasil. Porque o Brasil e o Japão simplesmente eram os países com maiores taxas de crescimento no mundo. O crescimento industrial neste período foi ainda mais significativo, sendo observada uma taxa média de crescimento da indústria de 14% ao ano. O setor primário ele cresceu um pouco menos, cresceu cerca de 4,5% ao ano, e o setor de serviços, o setor terciário, cresceu 11,1% ao ano, ou seja, também apresentou elevadas taxas de crescimento econômico. E vejam, aqui que está o milagre. Por quê? Porque em paralelo a essas elevadas taxas de crescimento econômico, a inflação no Brasil se reduziu. A taxa média de inflação do Brasil, que no começo da década de 60 era superior inclusive a 30%, agora passa a ser de apenas 18%. Na média deste período, de 68 a 73, é de apenas 18,2%. Tá, tudo bem. Dizer que uma inflação de 18,2% é de apenas é um exagero. É uma taxa de inflação extremamente elevada. Mas o que nós observamos aqui? Enquanto que a economia, a taxa de crescimento econômico está se acelerando cada vez mais, a inflação está se reduzindo. Rasguem todos os livros de macroeconomia de vocês, porque não faz sentido isso. Como que um país consegue, simultaneamente, apresentar crescimento da economia e redução da inflação? O segredo para isso está justamente no forte controle de preços induzido pelo governo. Se por um lado as políticas do governo são no sentido de estimular o crescimento econômico, por outro lado, elas buscam restringir o avanço dos preços. O governo ele simplesmente controla quase todos os preços deste país. Outro ponto importante que em muito contribuiu para o avanço, para o crescimento econômico, forte expansão dos investimentos públicos. O governo, neste período, ele recuperou a sua capacidade de investimento. O que nós precisamos ter aqui? No começo da década de 60, o Brasil apresentava déficit nas contas públicas. Frente a esse déficit, o governo adota um conjunto de políticas. O Brasil realiza uma reforma tributária,
que resultou em expansão da arrecadação. O Brasil ele também faz uma reforma com o objetivo de possibilitar a emissão de títulos públicos, a nossa famosa correção monetária. E claro, o perfil, as características dos títulos públicos emitidos, eles também foram modificados, com a emissão de títulos públicos de curto prazo. Uma vez que esses títulos públicos, eles eram mais atrativos para a iniciativa privada. E com isso, friso, pela primeira vez na história do Brasil, surgiu um mercado voluntário para os títulos públicos. Até então, todos os títulos emitidos pelo Brasil, o governo ele precisava forçar os bancos a comprar. Eram todos títulos compulsórios que os bancos eram obrigados a comprar. Agora, com a correção monetária, os títulos públicos eles passam a pagar uma taxa de juros real positiva, surgindo um mercado voluntário para esses títulos. Outro ponto importante: o governo ele também faz uma política, ele institui instrumentos de captação de poupança privada, como por exemplo o FGTS. O que é o FGTS? Nada mais é do que um instrumento de captação compulsória, de captação forçada da poupança. Por meio desses instrumentos, eles possibilitam um aumento no gasto do governo, eles conferem ao setor público uma nova capacidade em termos de realização de política pública. De certa forma, o milagre econômico, um dos fatores que muito contribuiu para a sua realização, foi essa revitalização na saúde do governo. Foi essa maior capacidade, ela decorreu diretamente do fato do governo ter explorado ao máximo essa nova capacidade de expansão dos seus gastos decorrente da construção desses mecanismos. Por quê? Porque aqui, com a expansão tributária e a correção monetária, o governo consegue aumentar os seus gastos e os seus investimentos. Com a FGTS e com a criação do BNH, do Banco Nacional da Habitação, o governo consegue fazer políticas voltadas para a expansão da construção civil. Ele consegue realizar uma política creditícia que estimula o setor da construção civil. Resultado de tudo isso, forte expansão nos gastos, nos investimentos do governo. Exemplo, Transamazônica. Ademais, esse período ele também observa uma forte expansão na demanda por bens duráveis. Essa expansão ela é decorrente diretamente da política creditícia. Por quê? Porque o crédito neste período, o governo ele fez uma política de redução das taxas de juros, uma política monetária expansionista, a qual possibilitou o aumento, possibilitou a expansão no crédito direto ao consumidor, o que favoreceu principalmente a classe média e a classe com renda elevada, que
conseguiram ter acesso aos bens duráveis, ao carro, à geladeira, à máquina de lavar, à televisão. A construção civil também foi expandido justamente devido ao Banco Nacional da Habitação e ao sistema financeiro habitacional. Comércio exterior, outro ponto importante, outro fator que em muito contribuiu para o milagre. Nós observamos uma forte expansão do comércio exterior, sendo que o governo, por um lado, o cenário externo é favorável e, por outro lado, o governo brasileiro ele faz todo um conjunto de políticas públicas que possuem como objetivo justamente estimular as exportações. Desvalorização cambial, mini desvalorização cambial. E políticas voltadas para a expansão do comércio exterior. Ou seja, o governo ele criou linhas de financiamento, linhas de fomento, voltadas exclusivamente para incentivar as empresas exportadoras a aumentarem o montante de bens exportados. E o cenário externo favorável? O setor agrícola não ficou de fora. Neste período, o governo ele também fez uma política de modernização do setor agrícola. Uma política de incentivo à mecanização agrícola, ou seja, estimulou a compra pelos agricultores de tratores, de implementos, máquinas rurais, de colheitadeiras, etc. Através do que? De uma política de crédito rural subsidiado. Além disso, nós temos a expansão em território nacional de um novo produto, o soja. Sendo que o soja ele possibilita a expansão das exportações brasileiras. Para além, o próprio setor industrial ele passa a contribuir para a expansão no nível de atividade econômica, como por exemplo, através da exportação de carros para os países da América Latina. O setor de bens de capital, por sua vez, ele apresenta duas fases. Até a década de 70, como que o Brasil, a indústria apresentava capacidade ociosa, esse setor ele permanece sem grandes taxas de crescimento. No entanto, a partir de 71 até 73, a capacidade ociosa da indústria se reduz de tal forma que a demanda por bens de capital, por máquinas, por equipamentos, se eleva. E a formação bruta de capital fixo no Brasil supera os 20%. Para níveis brasileiros, trata-se de uma taxa de investimento, de uma taxa de formação bruta de capital fixo extremamente elevada. Consequência: claro, essa política monetária expansionista ela é positiva, ela contribui para o crescimento da economia, mas claro, ela resulta em forte indexação, em forte expansão da moeda indexada. Expansão no mercado de títulos públicos, conforme nós vimos. Política de juros. Houve uma promoção, em meados da década de 60, foi realizada uma política de concentração do setor bancário que estimulou a aquisição e as fusões nesse setor. Controle direto, o governo passou a controlar o setor bancário através da fixação de taxas máximas de aplicação e captação, incentivo aos bancos comerciais.
taxas de juros oficiais subsidiadas, ou seja, o governo ele passou a oferecer subsídio à realização de investimentos, à realização de operações de crédito, justamente para estimular o crescimento da economia. Qual que é a implicação disso tudo? O déficit público ele se reduz, mas claro, o milagre econômico ele resulta numa forte expansão da carga tributária, a qual sobe neste período. Na verdade, se nós pegarmos desde o começo da década de 60 até o final da década de 70, a carga tributária no Brasil passa dos 16% para quase 25%. Ou seja, nós temos uma expansão da carga tributária neste período de quase 10%. Justamente porque, devido a todo esse conjunto de políticas de subsídio e de incentivo, ou seja, por um lado, a carga tributária ela se eleva e por outro lado, existe essa expansão da carga tributária ela é utilizada para em uma forte política de incentivo, de subsídio, o que resulta em uma baixa arrecadação real do governo. Por quê? Porque a política de subsídio se transforma num importante instrumento de incentivo a setores específicos, a empresas específicas. Conforme eu já argumentei, o governo ele passa a controlar, a orquestrar a economia cada vez mais. Neste período, o Estado ele representa o principal investidor. Vamos representar isso. Então vejam, aqui o gasto do governo, o que acontece nesse período? Acontece isso. O gasto do governo é expandido de tal forma que o governo ele se transforma no principal investidor da economia. No entanto, ele também, mais do que investir, ele passa a orquestrar os investimentos privados, a alinhar, orientar e direcionar as decisões privadas de investimento. Neste período, nós temos a forte expansão das empresas estatais, caderneta de poupança é outro instrumento que passa a ser utilizado para captar a poupança privada. Surge aqui a figura do Estado empresário, responsável por suprir insumos e serviços básicos na economia, ocorrendo um forte centralismo. Ele também é responsável por suprir crédito e por demandar novos bens, ou seja, o Estado, além de fornecer insumos, ele também fornece financiamentos à iniciativa privada e se transforma em fonte de demanda. Claro, nós temos a proliferação, a expansão das empresas estatais através principalmente da criação de subsidiárias. Por exemplo, Eletrobras, Petrobras, Caixa com financiamento habitacional, Banco do Brasil, BNDES. A participação do Estado na economia, cabe salientar, ela não é tão elevada, ela não se expande tanto assim. Por quê? Porque o Estado, para além de expandir a produção direta via estatais, ele realiza um papel de centralização das decisões e de coordenação das decisões de investimento. Ele passa a alinhar e direcionar os investimentos privados, a utilizar os mecanismos que ele tem à sua disposição com essa finalidade. Assim, não se pode falar em um agravamento do grau de estatização da economia, mas sim
deu um aumento na capacidade, no centralismo do Estado, nas decisões econômicas e na sua capacidade de intervenção e de orientação dos investimentos privados. Só que, claro, qual que é a contrapartida disso? O setor privado ele se torna cada vez mais dependente do setor público. Por quê? Porque os investimentos privados se tornam dependentes das decisões do governo, da orientação do governo, dos subsídios, das linhas de fomento de crédito oficiais do governo. Principalmente o setor da exportadora, as empresas exportadoras e as empresas agrícolas. Por quê? Por causa do crédito subsidiado. Ou seja, o governo ele utiliza o crédito subsidiado, ele oferece crédito a taxas de juros, inclusive, inferiores à inflação, o que possibilita a expansão desses setores. A política externa também foi favorável e vejam, outro importante componente e que contribuiu para o crescimento econômico, para o milagre econômico brasileiro. O aumento dos investimentos estrangeiros. Houve um forte influxo de investimentos estrangeiros para o Brasil neste período, sendo que a política brasileira, as políticas de atração, elas contribuíram para isso. O governo, por um lado, para atrair investimentos estrangeiros, ele adota uma política favorável ao reenvio de lucros para o exterior. Por outro lado, ele adota uma política ativa de atração de empresas. Ou seja, existiam burocratas brasileiros percorrendo o mundo, tentando identificar e trazer para o Brasil empresas estrangeiras. Além, é claro, de adotar um conjunto de regras mais favoráveis, mais atrativas ao capital estrangeiro. O que é importante salientar? Grande parte dessa expansão, deste aumento nos investimentos estrangeiros, é via reinvestimento. E claro, resulta em aumento da capacidade produtiva e aquisição de empresas nacionais. Quais os fatores que contribuíram para a expansão dos investimentos estrangeiros? As mini desvalorizações cambiais, a política de incentivo às exportações, retomada do crescimento econômico, programas conhecidos de investimento público e política industrial favorável, a instabilidade política do país. Qual que foi o calcanhar de Aquiles de toda essa história? É que começa a ocorrer a expansão do endividamento público via empréstimos internacionais a taxas de juros flutuantes. O Brasil ele começa a se endividar. Então vejam, o que nós temos aqui? Expansão do endividamento externo e que na década de 80 vai resultar na crise da dívida externa. A política salarial, conforme já foi argumentado, ela foi de compressão dos salários, expansão da indústria, concentração de renda. Então vejam, apesar do milagre econômico ele ter contribuído para o crescimento econômico, ele gerou um forte processo de concentração de renda, devido à expansão da demanda por mão de obra qualificada. Sobre o milagre econômico, o que nós precisamos entender é isso. Claro, volto a enfatizar, o objetivo aqui não é a análise aqui realizada. Ela é uma análise abrangente, mas poderia ser muito mais abrangente. O objetivo aqui
é possibilitar a compreensão das transformações produtivas e das políticas públicas adotadas neste período, mas sem exaurir do tema.